Ok, vamos falar sobre a discografia dos Ramones. São 14 discos, tem coisa pra caramba pra falar, então vamos rápido do pior ao melhor. Mas antes de começar, eu preciso falar que, na minha opinião, Ramones não tem um disco ruim, ok? Todos eles são bons, eu gosto de todos, mas é claro que a qualidade varia um pouco, e é disso que eu vou falar. Subterranean Jungle. Sétimo disco também é, na minha opinião, o mais fraco do grupo. Nessa época a banda tava implodindo, depois de tentar por 2 vezes uma pegada mais pop e não conseguir aumentar as vendas. Mark Ramone tava passando por uma crise muito grande, ele tava completamente viciado em álcool e não conseguia mais se comprometer com o grupo. Por causa disso, o Johnny, o guitarrista que meio que mandava na galera, decidiu demitir o Mark. Como resultado de todos esses conflitos internos na banda, a gente tem um disco pouco inspirado e com um som que em muitos momentos parece tão artificial quanto a sua capa. Ainda assim, o disco tem pontos altíssimos, como as excelentes Psychotherapy e Outsider, além do incrível cover de Little Bit of Soul, The Music Explosion. Acid Eaters. Esse também foi o 13º disco, né? Curioso, 13º lugar com o 13º disco. Pra mim ele é muito decepcionante, isso já faz com que eu escute o disco de um jeito diferente, porque ele é um disco só de covers. Eu queria muito que eles tivessem lançado algo original nessa fase. Infelizmente eles decidiram lançar um disco só de covers. É um disco bom, é um disco que eu gosto bastante, mas é um disco que deixa um gosto meio amargo na boca por causa disso. Ainda assim, durante toda a carreira, eles fizeram muitos covers muito bons. Era uma banda que realmente sabia fazer covers. E aqui não foi diferente. Pra mim, as melhores músicas do disco são My Back Page, que é uma versão da música do Bob Dylan, To Be Stitched, do The Who, e Surf City, do The Beach Boys. Pleasant Dreams. Esse foi o 6º álbum dos Ramones, foi mais uma investida pop pra tentar aumentar as vendas, porém sem o charme ou a criatividade de End of the Century, que eu vou falar mais pra frente. A começar pela capa, tudo nesse disco parece meio que feito às pressas ou de qualquer jeito. A verdade é que foi a partir daqui, desse disco, que eles começaram a fazer as coisas por dinheiro. Após o 5º disco, o End of the Century, eles meio que já queriam poder se aposentar. Em especial, quem queria mais ainda parar era o Johnny Ramone, o guitarrista, que sentia que a banda estava por um caminho que ele não gostava muito. Mas o fato é, os Ramones não foram uma banda de muito sucesso, eles só foram fazer um sucesso maior já no 11º disco, e eles lançaram 14, então assim, eles fizeram um sucesso bem tardio, e na verdade eles foram fazer sucesso mesmo depois que a banda já tinha acabado. Então, eles eram uma banda que aqui não tinha condição de se aposentar, eles precisavam continuar lançando disco e continuar fazendo turnê para que eles conseguissem poder viver. Tirando The KKK Took My Baby Away, nenhuma outra faixa é muito memorável, mas eu gosto bastante de We Want The Airwaves e She's a Sensation. Mundo Bizarro. O 12º álbum da banda seguiu o sucesso estrondoso de Pet Sematary e a chegada do jovem CJ Ramone, que deu uma vitalizada e uma energizada nos veteranos. É um álbum com muita energia, mas menos substância do que o anterior. Existem muitas boas ideias aqui, mas nem todas convergem muito bem entre si. Eu preciso dizer que daqui em diante eu acredito que os discos sofrem um aumento considerável de qualidade. Os outros 3 que eu já mencionei, eu acho que estão um pouco abaixo realmente daqui pra frente. Desse 11º lugar em diante, as coisas realmente vão ficando exponencialmente melhores, enquanto os 3 que eu já falei meio que estão no mesmo nível, que é um pouco abaixo desses outros. Talvez a melhor palavra para descrever esse disco seja mesmo bizarro. Poison Heart, Anxiety e Censorship são os pontos altos do disco. Animal Boy. A chegada do Rich foi uma bênção para os Ramones. Após 3 tentativas pop, a banda precisava tomar um outro rumo, e esse rumo foi dado em Too Tough to Die, o 8º álbum, que teve o Tommy e o Rich chegando na banda. E eles deram essa nova cara pro grupo, colocando eles muito mais próximos do hardcore, levando os Ramones para esse lado. É interessante perceber aqui que os Ramones influenciaram bandas como Dead Kennedys, e depois foram influenciados por elas. Esse 9º álbum é uma continuação do que havia sido feito nesse disco anterior, o Too Tough to Die, com muita influência de hardcore, mas com músicas mais lentas também. My Brain's Hanging Upside Down, Somebody Put Something in My Drink e a própria Animal Boy são os pontos mais altos do disco. Halfway to Sanity. O 10º disco do grupo continua o que havia sido feito no 9º e no 8º, mantendo a pegada que emula hardcore, junto com um som um pouco mais lento. I Wanna Live, Garden of Serenity e I Know Better Now são os pontos altos do disco.
Adiós, amigos. O 14º e último álbum dos Ramones é uma excelente despedida para uma banda tão importante. Depois que o Joey ficou doente, eles sabiam que iam precisar se aposentar e que não ia dar para continuar, mas eles não queriam encerrar a carreira com o 13º disco, justamente porque era um disco de covers. Ainda bem que eles não quiseram fazer isso. Então eles decidiram fazer um último disco e uma última turnê como um presente pros fãs. E esse disco nasceu assim. O álbum já começa com um cover de I Don't Want to Grow Up, é uma música excepcional, é um cover brilhante dos Ramones, e termina com a triste, mas boa Born to Die in Berlin. O disco é esperançoso e fúnebre na medida certa. Ele sabe se despedir, deixando um gostinho de quero mais, mas também falando já deu. Pra mim, é um fim extremamente honroso pra uma banda desse tamanho. Take the Pain Away e Shit Talks to Rambles são os pontos mais altos do disco, além das músicas que eu já tinha citado. Brain Drain. E aqui eu preciso dizer, eu acho que de novo os discos sofrem mais um upgrade. Novamente você tem um aumento da qualidade. Foi nesse 11º álbum que a banda finalmente alcançou o grande público, como sempre almejaram. O sucesso de Pet Sematary ofuscou um pouco as outras músicas do disco, mas eu adoro I Believe in Miracles, Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight e Punishment Fits the Crime. Esse é o primeiro disco após a saída do Rich da banda e ele já não tem mais uma influência tão grande do hardcore. End of the Century, o 5º disco e a maior guinada da banda em direção ao pop, tanto no visual, que é mais colorido, quanto na música, que é mais inofensiva. Ainda assim, é um disco muito bom. Ele tem muitas músicas memoráveis e muitas ideias interessantes. Pra mim, os pontos mais altos do disco são Do You Remember Rock and Roll Radio, Rock and Roll High School e Danny Sass. Too Tough to Die. Foi nesse 8º álbum que o baterista original, o Tommy, voltou a produzir a banda. Também foi aqui que o Rich chegou no grupo. O resultado dessa colisão é um dos melhores discos dos Ramones. A banda começou a tirar a ideia de ser algo pop da cabeça e começou a se voltar pro alternativo, pro hardcore e pro underground. Quase tudo aqui é acertado, desde a capa referenciando o filme Laranja Mecânica do Kubrick, até a escolha do título, que tem a ver com um acidente do qual Johnny quase não saiu vivo. Too Tough to Die, Chasing the Night e Mama's Boy são os pontos mais altos do álbum. A Road to Ruin. O 4º disco dos Ramones também é o primeiro sem o Tommy na bateria, que estava na produção, no entanto, e talvez seja o último álbum da melhor fase do grupo, que pegou ali os 4 primeiros álbuns. I Wanna Be Sedated, I Just Want to Have Something to Do e She's the One são os pontos mais altos do disco. Leave Home. O 2º álbum veio pouco tempo depois da estreia. Ele mantém tudo aquilo que fez do primeiro primoroso, mas não tem mais um senso de novidade tão bom, apesar de ter uma produção um pouco melhor. Gimme Gimme Shock Treatment, Pinhead e Commando são os pontos mais altos do disco. Rocket to Russia. O 3º álbum dos Ramones é o que tem a maior quantidade de clássicos da banda. Muito provavelmente o auge do que a fórmula Ramones poderia atingir, pelo menos em estúdio. Sheena is a Punk Rocker, Teenage Lobotomy e Rockery Beach são os pontos mais altos do disco. Hey, oh, let's go. Ramones. O primeiro disco também é o melhor e o mais clássico do grupo. É a evolução do Raw Power lançado pelos Studs 3 anos antes. Cru, com muita energia e direto ao ponto. Provavelmente não fosse o irreparável Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, dos Sex Pistols, seria o melhor disco de punk rock da história. Blitzkrieg Bop, Judas a Punk, Beat on the Brat são os pontos mais altos do disco. E quem diria, é exatamente assim que o disco começa. Ele começa com Blitzkrieg Bop, depois vem Beat on the Brat e depois Judas a Punk. É um descasso e eu imagino quem teve a experiência sensacional de nunca ter ouvido Ramones antes e começar um disco assim. É um começo fantástico de um disco fantástico de uma banda fantástica. E é isso. Essa foi a discografia dos Ramones, do pior ao melhor. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aí qual que seria a sua ordem, ou pelo menos comenta qual é o seu disco ou os seus discos favoritos do grupo, que eu gostaria muito de saber. Então é isso, muito obrigado por assistir. Deixa o like, se inscreva caso você queira ver mais, e eu acho que eu vejo vocês em breve com mais vídeos sobre música ou sobre cinema. Lembrando que eu tô voltando a fazer vídeos sobre música, o foco do canal ainda é o cinema, mas de vez em quando eu vou tentar trazer algo sobre música pra vocês, ok? Enfim, é isso, tchau.